Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Começamos rogando a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, do Santo Padre Pio de Pietrelcina, e não nos permita cometer nenhuma injustiça durante esse programa. Aqui a minha amiga Celina me comunica da nova revista do CREMEST, Conselho Regional de Medicina, que chama Ser Médico. A revista veio aí com uma manchete de 100 anos de Oscar Niemeyer. Você vê que isso aí é uma coisa importantíssima para ser médico, né? Se você não conhece a história do Oscar Niemeyer, você jamais conseguirá clinicar ou fazer qualquer outra coisa da profissão. E tem lá dentro uma entrevista com... Veja que quanta coisa importante para a medicina desse país. Uma entrevista com Paulo Henrique Amorim, que fala do seu próprio blog, né? E onde ele diz que a imprensa é irresponsável. Se tem um sujeito que é autoridade em matéria de imprensa irresponsável, está aí o Paulo Henrique Amorim. E a revista diz que lá dentro, na entrevista, ele está liberando a verve. Deve ter sido um erro de impressão. Eu acho que é liberando a verba, né? Deve sair o verve por engano, né? O Paulo Henrique é aquele que foi chamado de jornalista subsidiado pelo Diogo Mainardi, processou o Diogo Mainardi e perdeu. Quer dizer que ele é jornalista subsidiado mesmo. E como ele disse que durante o processo, um jornalista subsidiado perde credibilidade, então está aí, a credibilidade do Paulo Henrique Amorim é a do jornalista subsidiado. Agora, peraí, já tem gente querendo falar? Espera um pouquinho, peraí. Vamos ver quem é, vai. Alô? Alô, senhor. Quem é? Oi, aqui é o Miguel de Campinas, tudo bom? Tudo bem, o som está muito ruim. O som está muito ruim, desliga e ligue de novo, porque eu não estou entendendo nada do que você está falando. Liga e liga de novo porque está ruim. Bom, vamos continuar aqui. Aqui, o Júlio Severo me manda uma notícia aqui que eu acho espantosa. No jornal Paraíba Online, o pastor Euder Faber, ele declarou a coisa mais óbvia do mundo. Ele disse: a ideologia comunista tem espalhado morte e sangue ao longo dos anos. O próprio nazismo matou menos gente que os comunistas. Comunismo é intolerância, perseguição e genocídio, além do fim das liberdades democráticas. Bom, o padre falou isso, daí o homem lá do PCdoB, que é o partido maoísta, né? Veja, Mao Tse-tung é o sujeito que matou 75 milhões de chineses em tempo de paz, né? Quer dizer, o PCdoB é evidentemente um partido puxa-saco de genocídio. E, de acordo, vamos dizer, com a jurisprudência internacional, o partido que apoia um regime genocídio, mesmo extinto, ele está cometendo por tabela, ele está sendo cúmplice de crime contra a humanidade. O PCdoB deveria ser fechado. Quer dizer, cada um dos seus líderes e militantes é um genocida. Apenas, vamos dizer, é o genocida indireto. Ele não tem a coragem de fazer o genocídio pessoalmente, mas ele aplaude quando o Mao Tse-tung faz, quando o Pol Pot faz, eles acham isso lindo, né? Agora, acontece que dentro do próprio PCdoB tem gente que não sabe a história do comunismo, ignorante. Então aparece lá o seu presidente local do PCdoB, José do Nascimento Coelho, que diz: historicamente, nós, os comunistas, fomos os primeiros a sair na defesa da liberdade de religião. Pois é, eles deixavam você praticar a religião tudo dentro da cadeia. Você fica na cadeia, você pratica a religião que você quiser. Tá certo? A gente vem aqui, tira você daí, bate em você uma vez por dia ou duas vezes por dia, né, que né, o pastor Richard Wurmbrand, né? Lá estava assim, tinha pastor, tinha padre da igreja ortodoxa, tinha rabino, né? Todos eles, tudo junto, né? Então, apanhava diariamente, né? E daí dizia: olha, você renuncia aqui à sua religião. Você fazia o seguinte, o Wurmbrand fizeram várias vezes isso. Amarrava o rabino na cadeia e dizia o seguinte: olha, você vai renunciar à sua religião, senão nós arrancamos o dente do rabino. No dia seguinte fazia o contrário, chegava para o rabino e dizia: daí amarrava o pastor e falava para o rabino: você renuncia à sua religião, senão nós arrancamos o dente do pastor. E depois trocava, viu, o padre ortodoxo, e assim por diante. Passado isso, você estava, terminado esse ritual, você estava liberado para praticar a sua religião. Essa é a liberdade da religião. Vocês procurem na internet a palavra Pitesti, P-I-T-E-S-T-I. Pitesti é a cidade romena onde tinha o campo de reeducação. Quer dizer, se a gente tinha aquelas ideias religiosas na cabeça, eles mandavam lá para Pitesti para fazer uma lavagem cerebral no cara. Veja que coisa incrível. Outro dia eu vi
um vídeo do grande filósofo romeno Petre Tsutsea. O Tsutsea estava morrendo, já com 80 e tantos anos, estava na cama, nem conseguia, mal conseguia falar. E o Tsutsea ficou 16 anos na cadeia, sofreu torturas quase diárias. E a repórter pergunta para ele: professor, o senhor pode nos descrever as torturas, os horrores que o senhor passou na cadeia? E ele, o moribundo, responde: eu não vou dizer uma palavra sobre isso porque eu não quero humilhar o povo romeno. Olha a grandeza desse homem. Então, quer dizer, os depoimentos sobre tortura, perseguição, matança no regime comunista são tantos e tantos e tantos e tantos que o sujeito ignorar. Esse é o Zé do Nascimento. Se o cara não estudou isso, não sabe, ele tem que calar a boca. Eu acho que o direito de ter opinião é proporcional ao interesse sincero que você tem pelo assunto. Se você não tem interesse pelo assunto, para você sequer ler alguma coisa, por que nós devemos ter interesse de ouvir a sua opinião? Você pega a opinião e enfia no cu. É muito simples. Né? Opinião, olha, devia inventar assim, o supositório de opinião. Você vem aquela cápsula, você abre a cápsula, mete a sua opinião lá dentro, tá certo? E daí você introduz no orifício anorretal. É a melhor coisa para você fazer com a sua opinião. Ouviu bem, seu Zé do Nascimento? Agora, é isso aí. Pastor Euder, está aqui uma mensagem para o senhor. Não dá moleza para esses caras. O sujeito quer direito de resposta. Como direito de resposta se ele não foi insultado, ofendido pessoalmente? Aqui ele está sendo. Se ele quiser direito de resposta aqui no meu programa, eu deixo ele falar o que quiser durante o tempo que eu falei dele e depois eu falo mais 10 minutos dele. Vamos ver se ele vai querer correr esse risco. Tem alguém na linha aí? Puta, mas que ligação horrorosa. Não se ouve nada. Está ruim demais. Eu escuto a sua voz, mas não sai palavras. Só sai um ronco. É o tigre petista que entrou na linha. Estou ouvindo, mas não estou entendendo. Vamos em frente. Olha aqui. Vocês não percam a matéria que saiu na 0 Hora. Veja vocês, 0 Hora. Aquele jornal que era jornal de frouxo e puxa-saco. Mas agora todo mundo ficou valente, né? Agora que vazou o negócio do Foro de São Paulo na mídia internacional inteira, agora no Brasil está todo mundo valente. A Veja está valente, 0 Hora está valente, o Globo está valente, né? Até o Merval Pereira, depois assim, de 16 anos, ele decidiu falar umas palavrinhas sobre o Foro de São Paulo, e o pessoal está dizendo que ele, corajosamente, ele falou sobre o Foro de São Paulo. Veja que coisa, veja o padrão de coragem no Brasil, onde é que foi parar. Quer dizer, o modelo de coragem jornalística no Brasil é o Merval Pereira, né? Deve ser o Jabor também, né? O Jabor agora também fala do Foro de São Paulo. Mas olha aqui, a matéria, aqui, assinada pelo Humberto Trezzi, com 2 Es, o Serviço Secreto do PT. Não percam isso. A matéria está... vocês não conseguem entrar na página da 0 Hora, mas vocês podem encontrar no Orkut, na comunidade Orkut, www.orkut.com. Você procura a comunidade Forças Armadas, isonomia, já, ponto de exclamação. Forças Armadas, isonomia já. E lá vocês vão achar a matéria inteira sobre o Serviço Secreto do PT, que é uma coisa da qual eu estou falando há muitos anos. Eu tive a ocasião de observar o Serviço Secreto do PT em pleno funcionamento já em 1993. Né? Naquela época eu estava fazendo um trabalho para a firma Odebrecht. Né? A Odebrecht me chamou lá para eu estudar o assunto da CPI que eu estava vendo, que envolvia as empreiteiras. Veja você, estudar aquele negócio e escrever um negócio que explicasse o que estava acontecendo, porque ninguém na Odebrecht está entendendo merda nenhuma, né? E eu recebi, eles acabaram nem publicando, aqui ficaram com medo de publicar. Mas graças a isso eu juntei toda a papelada da CPI que estava transcorrendo na época, com um quarto inteiro da minha sala cheio de papel da CPI. Era assim, todo o material oficial da CPI e todos os jornais saíram. E mais muitas entrevistas que eu fiz pessoalmente. E nisso aí a gente via que o Serviço Secreto do PT, já naquela época, tinha o controle direto de todas as contas bancárias de todos os envolvidos na CPI. Quer dizer, sigilo bancário para o PT já não existia mais.
E daí, com esses dados colhidos aí secretamente, ilegalmente, portanto você não podia conferir, apareceu o Zé Dirceu, né, brincando de Elliot Ness na CPI. Ele estava tão bem informado que quando ele dizia, fulano deu uma propina pro outro, ele sabia até os números das notas que foram dadas de propina, porra. Né? Quer dizer, o sigilo bancário já não existia. Quer dizer, o que é pior? Um deputado que recebeu uma propina, ou um partido que monta um serviço secreto, usurpando funções do Estado e secretamente controla toda a vida financeira dos seus inimigos, violando o segredo bancário. Isso é um crime de alta traição. O Zé Dirceu e todos os outros que fizeram isso tinham que estar tudo na cadeia. Mas, na época, não se falava disso. Quem denunciou na época foi o governador Esperidião Amin. Falou um pouco disso aí, eu também falei, mas logo depois o pessoal abafou. Isso foi, gente, foi 93. Agora, passados apenas 15 anos, a Zero Hora, heroicamente, descobriu que isso existia. Então procure lá no Forças Armadas, isonomia, já. Não percam essa. Peraí, tem alguém na linha. Vamos lá. Alô? Alô, boa noite, Olavo. Boa noite, agora estou ouvindo. Aqui é o Rodrigo, de Curitiba. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Olavo. Olavo, eu gostaria que você comentasse o apoio de grandes empresas como o McDonald's às Olimpíadas de Pequim. Isso é uma vergonha, Aliás, todo esse dinheiro americano que está indo para a China, Vou desligar, obrigado. Isso é uma coisa horrorosa, porque está alimentando aqueles generais malditos, genocidas. Né? Mas tá negócio, olha, liberal metido a moderninho, é o pior tipo que existe, que é burro pra caralho. Eles acham assim, que se você libera a economia, você libera tudo. Em primeiro lugar, liberar a economia num país do tamanho da China leva 50 ou 100 anos. Quer dizer, você libera um pouquinho de economia privada, mas o conjunto continua sob o domínio do Estado. Você não consegue desmontar a máquina daquela. Então, esse capitalismo chinês é uma fraude. Tem 10% de capitalismo dominado pelos generais. Né? Agora, ao mesmo tempo que o investimento estrangeiro está fortalecendo então, a ditadura chinesa, e o chinês está ganhando dinheiro pra caramba, pra quê? Para construir bomba atômica, para jogar onde? Você acha que eles vão jogar bomba atômica no Paraguai? Em São Tomé das Letras? Não, é para jogar bomba aqui em Washington. E esse idiota daqui, idiota não, sou filho das putas mesmo, ficam dando dinheiro pro chinês fazer isso. E esse negócio das Olimpíadas, está na cara que o governo chinês já está controlando lá o comportamento dos esportistas, já passou um monte de regras draconianas lá, e todo mundo aqui, esse pessoal de dinheiro aqui está ajudando a fazer isso. Quer dizer, é uma vergonha, tem razão mesmo. Vamos passar para outro assunto aqui. Olha aqui, eu recebi de uma pessoa que eu nem vou dizer o nome, tá certo? O pessoal leu aqui a notinha no Estadão. Eu vou ler primeiro a notinha e depois mostrar para vocês a mensagem que a pessoa mandou diretamente para o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe. A notinha diz o seguinte: entre os dados que mais interessam à Interpol, que começará a investigar o computador de Raul Reis amanhã, estão os relacionados ao comércio de drogas e armas entre a guerrilha, a FARC, e grupos criminosos de todo o mundo. Entre os poucos e-mails e documentos divulgados sobre o tema está uma correspondência de abril do ano passado, no qual um guerrilheiro que se identifica como Daniel relata para 2 integrantes da cúpula das FARC ter recebido uma proposta para comprar mísseis libaneses por $35 mil. Está barato, vocês não querem comprar um, não? Né? A oferta teria sido feita por aliados do traficante Juan Carlos Ramírez Abadia, conhecido como Chupeta, preso no Brasil no ano passado. Ele tem aviões e barcos e assume a responsabilidade de entregar o que for comprado na fronteira, diz Daniel. Outro e-mail menciona uma oferta para a aquisição de 50 quilos de urânio. Já vou fazer bomba atômica. Já. Provavelmente esse deve ser algum código usado para identificar outros produtos ilícitos, diz Alfredo Rangel, diretor da Fundação de Segurança Democrática. Essa aqui é a nota do Estadão. Agora, essa pessoa que eu acho melhor, tem nem dizer o nome dela, a pessoa que eu respeito muito, mandou uma carta para o presidente da Colômbia, dizendo o seguinte: tem informações importantes que poderão colaborar nas investigações do computador de Raul Reis. Envie para o seu pessoal de inteligência. Eles poderão investigar sobre a ligação que apresentarei a seguir. Em defesa da democracia sul-americana, necessito chamar sua atenção para alguns pontos que o senhor desconhece. Lendo os jornais de hoje,
encontrei essa nota abaixo, essa que eu acabei de ler, me chamou muita atenção. Esse guerrilheiro Daniel, o qual oferece armas e urânios para as Farc, pode ser o nosso ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que foi afastado do cargo devido a escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro. O codinome, até aí é bem possível, o codinome do Zé Dirceu era Daniel, né? Bom, ele sempre foi o homem de confiança de Lula, nosso presidente atual. Hoje se diz um consultor tentando ganhar a vida. Viaja muito pelo mundo, inclusive o Oriente Médio. Ele é muito ligado a Fidel e Raul Castro. Fez curso de guerrilha em Cuba nos anos 60 e 70 e mantém até hoje estreitas relações. Parênteses, agora digo eu. Ele diz que ele, quando estava em Cuba, ele se tornou oficial do Serviço Secreto Militar Cubano. E agora ele diz que ele é agente secreto aposentado, né, de Cuba. Vocês já viram alguém se aposentar do Serviço Secreto Cubano? Alguém sair do Serviço Secreto Cubano? Ninguém sai. Lá você entrou, né, é uma vez para sempre. Né? Quer dizer, ex-agente secreto de Cuba é ex-ser humano vivo. Só tem esse, né? Tá bom, continuamos aqui. Voltou ao Brasil e até se casou usando outra identidade. Seu codinome quando estava na guerrilha era Daniel e hoje no Brasil já muito se divulgou sobre isso. Uns 8 meses antes de encontrar a paradeira de Juan Carlos Abadia, José Dirceu, já afastado do poder, foi visto por vários moradores frequentando o condomínio Morada das Flores, em Aldeia da Serra, ao redor de São Paulo, mas ninguém sabe o que ia fazer lá, nem qual morador visitar. Pois no ano seguinte, 2007, quando prenderam o Abadia, que morava exatamente nesse condomínio fechado, liguei os fatos, mas como não tinha prova, me calei. Bom, aí aparece o Daniel ligado à Abadia, intermediando vendas de armas de urânio. Quer dizer, é uma sequência formidável de coincidências. A pessoa que mandou essa carta, ela não assegura que esse indivíduo, esse Daniel, seja o Zé Dirceu. Muito menos vou eu assegurar, mas que tem que investigar, tem, é claro que tem. E sabe quem vai investigar? No Brasil, ninguém. Talvez o pessoal da Colômbia acorde para isso. Esse negócio é muitíssimo importante. Peraí, tem alguém na linha, vamos lá. Alô? 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 Caiu ali. Alô? 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 Professor Lavo? Eu falo aqui de Brasília, meu nome é Fernando. Fernando, tudo bem? Sou admirador do seu programa já ao longo do tempo. Ô, professor, eu queria te perguntar uma questão até chata para o senhor tratar. Foi que peguei um livro aqui do Alaô Café, uma tradução feita por ele de um filósofo Alf Ross. O livro é uma sandice, né? O nome do livro é Tutu. Como é? O nome do livro é Tutu. Então, basicamente no livro ele defende que não existe propriedade, não existe crédito, todos os conceitos jurídicos, eles não se resumem à linguagem, né? E que, no fundo, todos os conceitos são vazios, né? Eu queria saber o que o senhor acha disso. Eu não li o livro, mas vai ver que foi lendo isso aí que o Alaô Café ficou burro daquele jeito. Porque ele se meteu lá a discutir marxismo comigo, ele não entendia merda nenhuma do assunto, foi uma vergonha, o sujeito passou vergonha na frente de 800 alunos da Faculdade de Direito, onde ele é catedrático. Cada coisa que ele falava eu provava que não era assim e dava fonte. Está aqui, ó, você falou que é assim, mas está escrito o contrário. O sujeito não entende bosta nenhuma de nada. Isso é um semi-analfabeto, um inepto, tá certo? Esse sujeito tinha que ser frentista de posto de gasolina. Agora, você vê, eu fui lá, quando teve esse debate, eu pensei que a pessoa ia me matar lá, mas tem 800 pessoas na plateia. Mais gente do que quando foi o Lula. Todo mundo me aplaudiu, acharam bom. Agora, tinha um grupinho de 10 ali tentando fazer um agito. Eles nem entraram, ficaram na porta, gritando coisa, né? Os outros nem ligaram. Agora, eu soube que teve um debate entre o Reinaldo Azevedo e um cidadão do PSOL. P-I-C-O-L. Né? Lá na mesma Faculdade de Direito. E o Reinaldo foi muito bem recebido. E também deu um baile no outro lá, que é um ignorante. Tá certo? Que o cara se vendo em má situação, ele disse, não, o Reinaldo quer ser intelectual, eu sou apenas um militante e tal. Esses caras são sempre assim. Quando eles não conseguem te assustar, eles tentam apelar para a sua compaixão. Né? É verdade, pessoal. Eu também gostaria, pessoal, que o senhor comentasse, se o senhor não comentou, sobre a morte do William Buckley, né? Que morreu aí
recentemente nos Estados Unidos, né? O William Buckley foi um tipo maravilhoso, maravilhoso. Então, tem uma gravaçãozinha que vocês têm que ver na internet. Ele entrevistando o Gore Vidal. Né? Põe lá no YouTube, põe William Buckley e põe Gore Vidal. Vai aparecer uma velha entrevista em que você sabe que o William Buckley foi soldado na Segunda Guerra, foi herói da Segunda Guerra, condecorado, essa coisa toda, né? E o Gore Vidal, lá pelas tantas, chama ele de criptonazi. Imagina para o sujeito que ficou lá na guerra levando bomba em cima, né? Ser chamado pelo rótulo do inimigo é a pior coisa que tem, né? Daí o Buckley, que era o sujeito mais educado dos Estados Unidos, era um aristocrata, tal, ele muito calmamente, ele disse, olha aqui, seu viado, se você falar isso novamente, eu vou bater tanto na sua cara que vão ter que engessar. Maravilhoso! É lindo! Agora, o Buckley, ele é o cara que ele percebeu o que tinha de fazer. Ele, nos anos 50, estava começando o movimento conservador aqui, graças sobretudo às obras de um sujeito chamado Albert J. Nock. O Nock foi o primeiro camarada que percebeu que a posição que aqueles chamam liberal é esquerdista soft, né? Liberal é espécie de tucano, né? Que só tinha liberal. No ano anterior tinha saído o famoso livro do Lionel Trilling, que era o grande crítico literário americano. E o Trilling é o sujeito que veio da esquerda e foi ficando conservador com o tempo. Naquela época o Trilling disse que só havia uma tradição cultural nos Estados Unidos que era liberal, esquerdista soft. Não tinha outra. Não é que não existissem pessoas do outro lado, mas não tinham expressão cultural e não tinham presença no debate cultural. Então, a partir daí das ideias do Albert J. Nock e outros, o William Buckley criou essa National Review, que foi o veículo para começar a constituir uma intelectualidade conservadora, que é o que nós temos que fazer no Brasil. Não adianta pensar assim em termos de a próxima eleição. Não, nós temos que fazer uma coisa para o futuro. Nós temos que criar uma intelectualidade séria, responsável. Tá certo? Porque os conservadores, né, intelectualmente, não têm comparação com esse esquerdista. O esquerdista hoje é tudo analfabeto, não é um cambado de ignorante. Quer dizer, então nós temos uma superioridade intelectual, mas não adianta ter a superioridade intelectual se ela não se traduz em ação cultural. Se as pessoas não ficam sabendo disso. Ou se você guarda lá a sua superioridade intelectual em casa e se acha muito superior, sabe aquele negócio do que vem de baixo não me atinge? Né? Isso aí, dizer que o que vem de baixo não me atinge, isso aí é para quem nunca teve hemorroida, tá entendendo? Ou nunca levou um pé no saco. Né? Eu nunca tive hemorroida, mas pé no saco passou raspando. Eu sei, não acertou, mas eu sei como é que é. Né? Então eu não digo que o que vem de baixo me atinge. Sim, senta num cupinzeiro, você vai ver. Quer dizer, eu nunca me contentei com esse negócio de ficar, né, diante do espelho, lambendo a minha superioridade e não fazendo nada. Agora, se você é superior, tu vai lá e bate no seu inimigo, porra. Então eu chamei os caras pra briga a partir de 95 e graças a Deus sempre ganhei. Qualquer pessoa conservadora, sério, porque ser conservador e ser sério é a mesma coisa. Tá certo? Os maiores espíritos da humanidade foram conservadores. Platão foi conservador, Aristóteles foi conservador, Santo Tomás de Aquino foi conservador, Shakespeare foi conservador, Goethe foi conservador, Dante Alighieri foi conservador, todo mundo. Agora, do outro lado você tem a raia miúda, pseudo de intelectualidade aos milhares, aos milhões. Você tem um monte de Emir Sader, um monte de Alaor Café, tem essa merda toda do outro lado, né? Então, mas não adianta você ter a superioridade intelectual se você não age. Então você tem que ir lá e mostrar, e tem que humilhar os caras. Tem que humilhar mesmo. Por quê? Porque a condição de intelectual é uma condição honrosa. Não é para todo mundo. O ser intelectual não é um direito. É uma coisa que você conquista. Tá certo? Então, se você quer ser reconhecido como intelectual, você trabalha, você vai estudar, vagabundo. É o que tem que fazer. Tá certo? Porque o povo vai te honrar. Eu onde eu vou, todo mundo me chama de professor. Então o que eu tenho que fazer? Tem que estar aí achando que eu sou gostosão? Que eu não preciso fazer mais nada? Não, ao contrário, eu tenho que cumprir o meu dever para eu honrar aqueles que me honram com o nome de professor. Agora, esses caras aí, Alaor Café, Emir Sader, eles só se aproveitam. Eles não estudam merda nenhuma. Eles mentem que nem os loucos. Tá certo? E só querem vantagem política, só querem o negócio, sabe, liberar a verba, em vez de liberar a verba, é liberar a verba. Eles só pensam nisso, porra. Fica um tirando o chapéu pro outro, né, fazendo esse joguinho. E... Fica um puxando o saco do outro. Aquilo lá parece até uma suruba, rapaz, é um trenzinho, né? É horrível. É o complexo Pucuspe, né, professor? Que na verdade é um cuspe. O complexo Pucuspe, é isso mesmo. Tem que acabar com esses caras, tem que humilhar eles, humilhar, tá certo? Humilhar e
botar para trabalhar, devia cortar cana que nem em Cuba, tá certo? Vai ser frentista de posto de gasolina, vai lavar chão, vagabundo, é isso que tem que fazer. Esse é lá o café, para mim, ele tinha que ser garçom. Tá certo? Mas esse homem você tem cara de croupier de cassino, né? Já não convence muito como intelectual. Quando abre a boca, daí você vê que não é mesmo. Emir Sader, então, nem se fala, né? Emir Sader tinha que ser o editor do jornalzinho da Casa de Detenção. Muito obrigado, professor. Obrigado eu pela sua participação. Ô, professor, só queria saber onde é que eu encontro esse material sobre a CPI das empreiteiras, assim. Isso nunca foi publicado. Isso aí eu fiz. Ó, um dia eu vou pedir autorização para a Odebrecht, eu fiz o relatório de 150 páginas. Eles não publicaram. E eu vou ver se eles me autorizam a divulgar. Agora o negócio já passou. Tá bom, professor. Fico torcendo para que o senhor volte pro Brasil o mais rápido possível, viu? Não, o que é isso? Tu não volta aí não, tá maluco, rapaz. Vocês é que tem que sair daí, saiam daí correndo. Correndo. Muito obrigado, professor. Só vai melhorar daqui 50 anos. Daqui 50 anos eu vou estar irremediavelmente falecido. Que nada, professor. Muito Olha o obrigado. Brasil, rapaz. Eu amava o Brasil, é difícil ser mais patriota do que eu. Mas acontece que não adianta você amar um negócio que não existe. O Brasil acabou. Eu escuto, eu leio as coisas antigas do Brasil e falo, não tem mais nada disso, acabou, agora só tem vigarista. E nesses Zé Nascimento, não sei das quantas, Emir Sader, acabou, rapaz. Quer dizer, um país, ele precisa honrar a civilização da qual ele se alimenta. Nós tem 2.000 anos de civilização nas costas que a gente tinha que absorver e traduzir em termos brasileiros, tá certo? Para o Brasil ser um exemplo dos valores civilizacionais. É isso que os maiores brasileiros quiseram. Foi isso que o Villa-Lobos queria. Era isso que o Machado de Assis queria. Era isso o que um Capistrano de Abreu queria. Era isso que um Cruz de Souza queria. Os maiores brasileiros lutaram por isso. Agora não adianta, agora só tem picareta, semi-analfabeto, posando de intelectual. É uma coisa tão triste. Por isso que eu digo, o Brasil era um país doente. Daí acabou o país, ficou só a doença, porra. O Brasil viu uma discussão protagonizada por pseudos intelectuais, que na verdade é um boquete ideológico esquerdóide na professora. Boquete ideológico. Falou bem, boquete ideológico. Pois é, para não dizer que está tudo perdido, vou passar adiante aqui. O Leonardo Atuque, da Isto é Dinheiro, me manda aqui uma matéria muito interessante sobre o PT e as Farc. Né? E vou aqui ler um pedacinho. Em 1996, a empreiteira Andrade Gutierrez construiu uma grande hidrelétrica nos Andes, para quando 2 funcionários foram sequestrados pelas Farc. Né? Daí a empresa acionou Itamaraty, tudo foi tentado pelas vias diplomáticas, mas os 2 brasileiros poderosos já estavam durante 207 dias. Eles só saíram do cativeiro depois, sabe quem foi levar, né, o dinheiro do resgate? O PT. Quer dizer, o PT já estava tão bem entrosado com as Farc em 1996 que ele conseguia fazer uma intermediação que o Itamaraty não conseguia. Para você que o PT estava bem entrosado com Andrade Gutierrez, é claro, estava bem entrosado com tudo quanto é empreiteira, porque só havia dinheiro no PT. Tá certo? Então tinha que estar bem entrosado com o outro lado também. Quer dizer, essa amizade já é antiga. E tinha que ser, por quê? Veja, essa semana mesmo saiu aí um vídeo do Hugo Chávez contando como ele conheceu Raul Reis e Lula no Foro de São Paulo, já no começo da década de 90. Esse negócio é tudo antigo. Está aqui, ó, alguém também, vê, no Diário do Comércio é um artigo do meu amigo Alejandro Penha Esclusa, que é um dos líderes da oposição lá na Venezuela, dizendo que o Chávez está tentando, ele agora, assumir o comando desse negócio de Foro de São Paulo. Eu acho que o truque é esse. Talvez até ele tenha dado com a língua nos dentes, quanto à localização do Reis, já de propósito, para puxar o tapete do outro e ele ficar o chefão. Do Chávez pode-se esperar qualquer coisa. Eu não posso dizer que a teoria do Alejandro esteja certa, mas ele é altamente provável. Né? Ao mesmo tempo, peraí, tem mais alguém na linha, vamos lá. Alô? Alô, professor Olavo? Eu? Oi, aqui é David de Florianópolis. Tenho 2 questões para comentar.
Primeiro, o professor tocou no assunto do Espiridião Amin, que era nosso governador aqui. Sim. Talvez o professor não saiba, estando nos Estados Unidos, mas agora o Amin está aliado com o PT. Que caramba! Puta merda! Ele, nosso grande governador aqui, agora está aliado com o PT. Todo mundo virou puxa-saco do PT. Você, olha, uns anos atrás, eu escrevi um artigo, deve ser 5 anos atrás, falando desses líderes regionais, que eram Antônio Carlos Magalhães, Maluf. Eu falava, não dou 2 anos para esse pessoal estar assim. Ou eles vão estar esquecidos, marginalizados, ou vão estar na cadeia, ou vão estar trabalhando para o PT. Só faltava esse último, porque o Magalhães já foi, o Sarney já foi, né? O Maluf já foi, o Collor virou puxa-saco do PT. Falei, então, esse pessoal que hoje representa essa oligarquia, está trabalhando tudo para o PT agora. Só faltava o Amin. Puta não merda. Só ele, como a esposa dele, a deputada Ângela Amin, que foi eleita aqui, inclusive com o meu voto, que é uma vergonha, votou a favor da CPMF, aí, votou com o PT junto. Pois ele é, a esposa. Isso é hegemonia. Veja, o Gramsci explica qual é o processo da revolução passiva. Porque ele explica a coisa em termos de lógica, né, da lógica hegeliana, tese e antítese. Ele fala que no processo da revolução passiva, só a tese age, absorvendo a antítese. É o que está acontecendo no Brasil. Essa é obra de engenharia baseada no projeto de Antônio Gramsci. Você não tem a força contrária. A força contrária é acionada desde dentro do próprio poder. Essa é a revolução. Olha, o Brasil está tudo perdido mesmo. Nunca aconteceu isso, nunca um país se entregou tão facilmente. Professor, outra questão que eu queria comentar é o seguinte: essa onda anti-tabagismo, que já está bem estabelecida nos Estados Unidos, essa onda do estatismo pela saúde, do totalitarismo saudável, como o pessoal cita ali no forces.org e tal, eu passei por um episódio aqui... Tem estatística aí da própria Organização Mundial da Saúde, diz que moram 400 mil fumantes por ano. Eles moram sim, só que eles moram na mesma idade dos outros. Na verdade, moram até 1 ano a mais. A média de vida dos fumantes é 71, dos outros é 70. Tá certo? E isso tudo é uma fraude filha da puta. Porque eu juro pra você, eu tô com 60 anos, vou pra 61. Tô fumando que nem um louco desde os 14. Se esse negócio matasse, eu já tava morto, porque eu fumo 3 maços de cigarro por dia. Falo para mais de metro, trabalho 16 horas por dia, não tenho hora para dormir, não tenho hora para comer e estou aqui. Os caras da minha idade tudo já tiveram infarto, estão tudo morrendo. É? E qual é a lógica desse pessoal da saúde? Ah, tu vai comer gordura. Por que esse pessoal está sempre tentando converter isso aí o povo para ser saudável? Controle social. Quer dizer, você controlar através da saúde é muito fácil, porque você tem o poder intimidatório. Os caras fazem de conta que eles têm a sua sobrevivência na mão. Sabe aquela frase... O médico me deu 3 meses. Uhum. O médico não pode te dar 3 meses, nem 3 dias, nem 3 segundos. Quem toma a sua vida é Deus. Se você não acredita em Deus, Deus diz que é a natureza. Mas o médico vai te dar 3 meses? Né? Como é que é isso? Ninguém tem o poder de determinar quando você morre. Eu conheci o Zé Cury, o grande filólogo. Né? O Zé Cury, quando era jovem, ele estava estudando para padre no Líbano. Daí pegou tuberculose, se ferrou todo, estava pesando 20 quilos. E falou, não, você vai morrer. Você para viver mais um pouquinho, você vai para um clima melhor, quem sabe você consegue viver mais uns 6 meses. Meu filho, quando eu conheci o Zé Cury, os padres todos já tinham morrido, os médicos já tinham morrido, o homem estava com 97 anos, trabalhando até 2 horas da manhã. Essas previsões de que você vai morrer, isso aí é tudo furado, entendeu? Então a solução é mandar tomar no cu mesmo? Tomar no cu, mas é claro, tomar no cu. Antitabagista tem que tomar no cu todos os dias. É aquele negócio, o sujeito parou de fumar e começou a dar. Você está entendendo? Tá certo, então, professor. Muito obrigado. Obrigado eu. Até mais. Até mais. Peraí, tem mais alguém na linha. Vamos lá. Alô? Alô? Alô, quem é? É Yuri. Yuri? Isso, tudo bem? Tudo bem? Da Universidade de Illinois. Notícia para dar aqui. Eu estou estudando economia e eu gostaria de saber como construir argumentos lógicos. Que livros que ensinam isso? E depois conselhos para o jovem economista. Pegue os livros do Ludwig von Mises sobre metodologia. Existe um livro dele que se chama Teoria e História.
E outro livro, que não tem tradução, chama de Ultimate Foundation of Economic Science. Está tudo lá. Esse foi o maior economista de todos os tempos. Até o Hayek, que é pequenininho perto dele. O Hayek já estudamos bastante. Então, muito obrigado. Hayek é bom, mas o Mises é outra coisa. O Mises é outro nível. Tá certo? Perfeito. Tá tudo Eu tenho o site dele também, né? E The Ultimate Foundation of Economic Science. E no livro dele, A Ação Humana, ele coloca essas teorias para funcionar lá. Ele as resume de novo. Tem um resumo metodológico de uns 70 páginas, mais ou menos, no começo. É fundamental. Tá certo. Então é isso. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Obrigado. Olha, alguém... Aqui, eu vou dar uma dica para vocês, né? Fazer propaganda da família. Peraí, que merda é essa? Né? O meu filho, o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, vulgo, Gugu. Por que o senhor chama Luiz? Por que chamam ele de Gugu? Eu não sei, foi a irmãzinha dele que, quando ele nasceu, começou a chamar ele de Gugu, e daí ficou. Né? Então, aqui, dê uma olhada lá, http://Luiz Gonzaga, Luiz com Z, Luiz Gonzaga, letra K6, número 6, .com.br. luizgonzaga.k6.com.br. Vamos lá. Este rapaz, não é por estar na minha presença, mas ele está dando um banho. Eu nunca conheci alguém que estudasse que nem o Gugu. É uma coisa maluca. Esse sujeito, quando tinha 11 anos de idade, ele estudava livro de física. Ele apareceu com o livro de física do Sir Zemansky, que era um livro que eu usava na universidade. Falou, pai, vou estudar esse livro. Eu falei, vai, coisa nenhuma, esse livro está escrito em inglês. Eu falei, pois é, eu vou estudar inglês para depois ler esse livro. 6 meses depois ele estava estudando o livro, porra. Né? É um prodígio, tenho muito orgulho dele. E olha, ele fez tudo a cabeça dele. Eu não induzi nada. Nunca empurrei nem meus filhos, nem para estudar, nem para não estudar. Quem quer estudar, estuda. Quem não quer, não estuda. Né? Eu amo a todos igualzinho, tá certo? Tinha lá o outro filho meu que só pensava em futebol. Né? Ia na banca jornal, os outros meninos queriam revista em quadrilha, ele queria a Gazeta Esportiva. Ele sabia a escalação de todos os times do mundo. Só pensava em futebol. Maravilhoso, adoro. Né? Tinha outra que só pensava em namorar. Também tem todo o meu apoio. É isso aí, vamos em frente. Agora, aqui, a Graça Salgueiro me manda algumas notas que ele está publicando no Nota Latina. Olha, se você quer saber o que está acontecendo na América Latina, você tem que ler Nota Latina. Né? É notalatina.blogspot.com. Ih, caramba, agora me confundiu a cabeça. Não, ou é .com.br, ou é .com, ou é .org. Não tem BR, então é .com. Se você puser no Google Nota Latina, tudo junto, vai aparecer. Olha aqui. O Gabriel Garcia Marques está servindo de intermediário para a união entre as Farc e o ELN, Exército de Libertação Nacional. Olha aí. Mas esse cara se mete em tudo que não presta. Olha, uma vez, o Mário Vargas Llosa deu-lhe uma porrada no meio da fuça, tá certo? Eu só lamento que não tenha dado duas, tá certo? Isso, eu também lamento não ter estado lá para ver, né? Mas, olha, ele merece. Se você bater no Gabriel Garcia Marques, vamos dizer, ele não sabe porque está apanhando, você não sabe porque está batendo, mas ele sempre saberá porque está apanhando. Porque ele ajuda tudo o que não presta. Né? Agora, ver o Partido Democrata dos Estados Unidos também, né, quer negociação política com as Farc. Todo mundo quer negociação política e está aqui o Chaves, né, defendendo a transformação das Farc em partido político. Olha como é que os caras montam as coisas. Uma guerrilha, você sabe que uma guerrilha não tem sentido militar nenhum. Uma guerrilha nunca vence. Ela só vence pelo seu efeito político. Ou seja, você transformar as Farc em partido político é dar a vitória a ela, porque essa é a única vitória possível que uma guerrilha pode obter. Ela ser legitimada politicamente. Como aconteceu com essa merda dessa guerrilha brasileira. Ela perdeu no campo militar e ganhou no campo político. É para isso que serve a guerrilha. A guerrilha é assim, que nem moleque que faz birra, tá entendendo? Porque está querendo um dinheiro, uma coisa assim. Quer dizer, a birra não tem finalidade em si. Você está entendendo? O moleque vai lá e toca fogo na poltrona. Não é que ele tem algo contra a poltrona, é que é uma chantagem emocional que está fazendo. Então, guerrilha é isso. Agora todo mundo diz, não, nós precisamos acabar com essa violência. Então, quem começou a violência? Foram eles mesmos. Eles começam a violência e depois dizem que precisa acabar com ela. Como é que acaba com a violência? Dando para eles tudo o que eles querem.
Ou seja, é uma chantagem pura e simples. Puta merda. Tem mais alguém na linha aí, vamos lá. Alô? Alô? Sim. Olavo, tudo bem? Tudo bem, quem é? É Alex, do Alabama. Ô Alex, tudo bem? Ô, Olavo, eu tenho uma pergunta para você referente ao discurso do Bush em setembro de 2001, depois dos ataques do World Trade Center e já estou trocando o nome dos monumentos e dos lugares. Bom, depois dos ataques terroristas do 11 de setembro, ele fez aquele discurso que ele iria perseguir os grupos, que iria perseguir os terroristas em qualquer país que desse abrigo ou patrocinasse o terrorismo. No caso, a gente tem aí a América do Sul com o Hugo Chávez, que ele está com uma aliança forte com o Hugo Chávez, Rafael Correa, e sendo ajudado pelo Lula, através do Foro de São Paulo. É uma coisa que não se pode esquecer. Agora, o Bush vinha dizendo que o Lula era o amiguinho dele, que o Lula era a esperança dele contra o Hugo Chávez. Então, eu escrevi 1000 vezes e falei em muitos lugares aqui, na Hudson Institute, na Atlas Foundation, na American Suite Institute, fui lá, fiz o que pude. Falei, não é assim, o Lula não é isso que vocês estão pensando, ele é o fundador presidente do Foro de São Paulo. A esquerda latino-americana está toda unida em função de um projeto comum, não existe o problema não é o Hugo Chávez, não é Rafael Correa, não é esse, não é aquele, o problema é o conjunto. Né? Porque a pessoa me dava razão, mas até isso chegar, vamos dizer, na esfera política, eu acho que esses caras da América do Sul é muita garganta e pouca ação. Eles fodem mesmo o pessoal na América do Sul. Agora, eu acho que quem ferra mesmo é o Irã com essa parceria da Venezuela. Quem ferra é a China, em primeiro lugar. É a China mesmo? É a China, o problema é a China. A China e a Rússia estão por trás de todo esse terrorismo mundial. Todo terrorista que você pega, eles estão com arma o quê? Chinesa ou russa. Todos eles. Tá, isso é verdade. Isso aí é a boa e velha KGB, você está entendendo? Isso aí já existem 1000 provas. Olha, acompanhe os artigos de um sujeito, um filósofo russo chamado Lev Navrozov. Anota esse nome. Você vai no site newsmax.com e procura os artigos do Lev, L-E-V, Navrozov. N-A-V-R-O-Z-O-V. Navrozov. Esse é um grande gênio, analista político. Às vezes ele fala umas coisas que eu não concordo, mas no conjunto ele é o cara que tem as informações e sabe como obtê-las. Certo. Eu vou pesquisar isso, mas a minha pergunta mesmo era por que os Estados Unidos nunca impõem nenhuma sanção, nunca aborda a questão da Venezuela de frente, como ela deveria de ser abordada? Veja, o que acontece é o seguinte, quando deu o 11 de setembro, era hora de o Bush denunciar os inimigos internos que tem aqui. Inclusive o Partido Democrata está cheio de colaboradores, gente que colabora com terrorista. Está lá Nancy Pelosi, Ted Kennedy. Era hora de se livrar dessa corja toda, revelar tudo o que eles fizeram, meter eles um processo em cima, tá certo? Mandar esses caras no mínimo para casa, se não para cadeia, pelo menos para casa. Tá certo? Porque o apoio que esse pessoal dá a essa esquerda armada internacional é uma coisa óbvia. O Ted Kennedy, em 62, ele já deu dinheiro para o tal do Jim Jones, que depois virou aquele pseudo-pastor da pseudo-igreja, né? O cara montar uma rádio comunista no interior do Brasil, no Nordeste do Brasil. Isso em 62. Né? Quer dizer, a lista de serviços prestados que Ted Kennedy, Jimmy Carter, essa gente toda, tem para com a esquerda armada internacional é uma monstruosidade. Aquele momento mostrou a vulnerabilidade dos Estados Unidos. Então era um momento de limpar o inimigo interno. O Bush, querendo ser bonzinho, o que ele fez? Tentou unir a nação contra o inimigo externo. Resultado, ele liquidou com a carreira política dele. Naquele momento, os republicanos que estavam no poder, era para eles ficar lá 40 anos, era para acabar com o Partido Democrata. O Bush, confiando no Partido Democrata, quis fazer a União Nacional. Tá aí o que deu? A União Nacional não durou 3 dias, no quarto dia já estavam dando facada nas costas do homem. Quer dizer, olha, quando a cabeça não pensa, o corpo é que padece, tá entendendo? Ninguém vem me dizer que tem gente que conhece George Bush pessoalmente, muita gente, não, ele é inteligentista. Fica inteligente para as neguinhas dele. Para mim, é burro. Tá, né? Porque essa minha pergunta surgiu numa discussão com um amigo esse final de semana sobre
aquelas armas que estão vindo do Irã, porque o pessoal falou muito das armas da TAM, que foram de São Paulo para Venezuela, mas eu acho que o pior é os armamentos que estão vindo do Irã, né? Aquele voo fantasma, os passaportes. Mas o Fernandinho Beiramar já não tinha o esquema? Ele tinha o esquema que comprava as armas no Líbano, e o pessoal já tinha comprado todo o pessoal do aeroporto lá, né? Vinha, as armas não eram de fabricação libanesa, eram armas russas que vinham através do Irã. E que ele levava para as Farc, pegava cocaína e vendia cocaína 200 toneladas por ano para o Brasil, mais 100 aqui para os Estados Unidos. Ele já contou essa história. Isso aí vai fazer mais de 6 anos que o cara contou isso. Quer dizer, o pessoal ainda fica desconfiando. Será que a Farc faz tráfico de droga? Pô, puta merda. Quando a pessoa não quer a verdade, a covardia imbeciliza a um ponto que a pessoa se torna uma verdadeira ameba, uma coisa pastosa, tá entendendo? Uma coisa informe, nojenta. Não adianta nem bater, porque você bate, a coisa é mole. Você está entendendo? Né? Legal. Olavo, só para concluir, na verdade agora é um pedido para o senhor. A gente estava tentando mandar alguns e-mails para o senhor, eu e mais algumas pessoas. Mande. Só que a sua caixa postal sempre está cheia, né? Ela sempre volta. O senhor não pode deixar um endereço para a gente mandar correspondência para o senhor? Eu dei meu endereço, no dia seguinte tá cheio de petista aqui, querendo me bater. Não, uma caixa postal, então. Eu vou arrumar uma caixa postal, vou fazer isso, arrumar uma caixa postal. Tá legal. Bom, desculpa, agora... É uma boa ideia. Assim, quem quiser mandar a carta bomba, manda pra caixa postal. Isso, põe um DHL aí, um FedEx, UPS, essas coisas. Aí a gente manda a carta, lá eles checam tudo. Tá muito bom. Olá, a última sugestão. O senhor faz esse programa no Blog Talk Radio, ele tem essa limitação de tempo, né? Que às vezes corta a pessoa, não dá para o senhor levar o programa à frente. Por que o senhor não experimenta também abrir um outro programa semanal, o Yahoo Live, que é um programa que... Eu não tenho mais tempo para fazer esse programa aqui, me como um dia inteiro, porque eu recebo 200, 300, 400 páginas de e-mails para cada programa, que eu tenho que dar uma lida nisso. A segunda-feira inteira é dedicada a esse programa. Eu não tenho mais um dia para fazer isso. Porque seu programa é ótimo. Mais 3 artigos semanais, dou videoconferência e faço pesquisa para o meu livramento revolucionário. Ainda tem que cortar a grama, né? Aqui não tem empregado, ninguém tem empregado nos Estados Unidos, graças a Deus. Eu sou contra esse negócio de empregado doméstico. Né? É que o seu então a gente tem que pegar a mão na massa. No Brasil a gente só fica com esses picaretas de esquerda aí da CUSP, de não sei do que mais. A gente precisava de ter um pouco mais do seu programa. Né? Eu precisava aqui, sabe do quê? De mão de obra. Preciso mais mão de obra, porque o meu tempo já está todo comido. Eu preciso de alguém aqui para trabalhar comigo. Isso é que eu preciso. Pô, deixa vamos em frente. Então, mas não é uma notícia que eu aqui. Se o senhor abrir vagas aí, no outro dia está preenchido, hein? Mas eu vou pagar a miséria. Olha, eu conheço gente que vai assim mesmo, viu? Pode vir, aqui em lugar tem. Tem a casinha de cachorro, tem. Tá bom, olá. Tá bom. Obrigado. Tchau. Deixa eu ler uma coisa aqui que o Júlio Severo me mandou. Uma família brasileira da cidade de Timóteo, Minas Gerais, foi ameaçada de prisão e perder a custódia das suas crianças pelo crime do homeschooling, pelo crime de educar as suas crianças. Eles tiraram, o casal Kleber Andrade Nunes e a esposa Bernadette Nunes, 2 heróis nacionais. Muito bem, Kleber e Bernadette, estão de parabéns. Tem que tirar suas crianças da mão desses vagabundos de Ministério e Secretaria de Educação, né, que ensina as crianças que é bonito que botar... Outro dia eu contei aqui, aquele desgraçado que tocou fogo na cabeça, no cabelo da professora, né, a Secretaria de Educação se mobilizou para proteger o cara, proteger o incendiário. É isso que eles ensinam. Né? Olha, Ministério da Educação e Secretaria de Educação são órgãos criminosos, tem que ser fechado, tem que botar todo mundo lá para fora. Os Estados Unidos têm a melhor educação do mundo, até que o Jimmy Carter inventou de fazer o Ministério da Educação. Desde então tem caído, que é uma coisa impressionante. Né? Então, a educação aqui está virando uma merda. Tem que ver o que é. Agora o que estão ensinando aqui. No estado de Massachusetts, eles passam para a criança o seguinte teste. Veja você, hein?
aqui. Primeiro, o que você acha que causou a sua heterossexualidade? Segunda, quando que você primeiro decidiu que seria heterossexual? 3. É possível que a sua heterossexualidade seja uma fase que você vai superar? 4. Será que você é heterossexual porque você tem medo do seu mesmo sexo? Eles estão dando isso para as crianças. Quer dizer, você está tratando a heterossexualidade como se ela fosse um desvio de conduta. Um desvio aceitável, que você pode tolerar, mas que tem que ser abandonado mais cedo ou mais tarde. É isso que querem ensinar para as crianças. E quem quer ensinar isso para eles é porque quer comê-los. Eles querem aumentar a freguesia, porra. Isso aí é um bando de pedófilo, filha da puta. Você está entendendo? Agora, as pessoas veem essas coisas, elas ficam, em parte elas sentem temor, né? Mas quando o temor não pega, eles apelam para a sua compaixão, se faz de coitadinho e de perseguido. Então você fica com aquela emoção contraditória. O Pavlov já tinha mostrado que a estimulação contraditória é a melhor maneira de você escravizar uma pessoa. Agora, se você manda estimulação contraditória com emoções de grande impacto, ao mesmo tempo você sente medo da pessoa e sente compaixão dela, você está atrapalhado ali. O que você faz? Você acaba cedendo tudo para aquela pessoa. Então, quando eles não vão pela intimidação, vão pela chantagem emocional. E você, espremido entre as duas emoções contraditórias, você acaba criando um arranjo e você cede tudo para os caras. Eu vou escrever um artigo sobre isso, vou explicar tudo direitinho. Isso é uma sacanagem. Então, como é que a gente pode entregar a criança na mão dos filhos da puta que fazem isso? Vamos lá. Quem está na linha aí? Alô? Alô, quem é? É Júnior. Quem? Júnior. Júnior, tudo bem? Fala rápido que nós temos mais 1 minuto. Belezinha, tô falando aqui de São Paulo e, pô, eu queria te parabenizar, gosto muito do seu programa e eu comecei de novo o cursinho nesse ano, preparatório para o vestibular, e eu queria só expor meu sentimento aí, que você debatesse um pouco em cima desses professores vermelhos que tem dentro do cursinho. Já estão falando que a Farc não tem nada a ver com o tráfico de droga, que eles é uma visão política, isso, aquilo. Que é isso, aguento mais esses caras. Pô, mas já tem confissão, já apreenderam não sei quantas toneladas de cocaína. Quem mais querem, porra? É. Não, mas quando a pessoa não quer saber, é verdade. Olha, aí tem um jornalista, escritor inglês, Malcolm Muggeridge, ele dizia o seguinte: nós acreditamos na mentira não é porque ela é crível, nós acreditamos porque nós queremos. Esse pessoal quer, ele quer porque quer, você está entendendo? É uma questão de segurança psicológica deles, eles se acostumaram a ter afeição por essas coisas, entendeu? Então, não adianta discutir com esses idiotas, né? Mas vamos em frente. Eu queria comentar aqui também, enquanto ainda dá tempo, não sei quantos minutos temos aí. Então dá tempo aqui, peraí. Eu queria comentar, porque saiu um artigo, veja você, um artigo desceu do cacete de mim, falando mal de mim. Adivinha onde? No Pravda. No Pravda, gente, olha só. E o pessoal pergunta, você não vai desmentir o artigo? Fala, não precisa desmentir, está escrito no Pravda, já está automaticamente desmentido, porra. Né? O Pravda é aquele jornal assim, que arrotava antinazismo, ao mesmo tempo que o governo soviético estava lá armando a Alemanha nazista para provocar a Segunda Guerra Mundial. A história é contada com muito detalhe no livro famoso, livro A Guerra de Stalin, escrito pelo sociólogo Ernest Toppich. É um clássico. Está tudo explicadinho ali. Quer dizer, a Segunda Guerra aconteceu porque Stalin inventou a Alemanha, tá entendendo? Inventou a Alemanha armada. A Alemanha não podia ter exército. Então o que ele fazia? Secretamente dava arma para os alemães, transformou a Alemanha numa potência militar para desencadear a Segunda Guerra. Quer dizer, Stalin foi o pai do nazismo. E ao mesmo tempo estava lá o Pravda arrotando o antinazismo da boca para fora. O Pravda é aquele jornal que fazia reportagens sobre os maravilhosos progressos da agricultura na Ucrânia, enquanto estava morrendo de fome 8 milhões de pessoas. Né? O Pravda é aquele jornal que dizia que não tinha nenhum míssil soviético em Cuba. Né? Saía a edição do Pravda, estava na banca, e já estava lá o representante americano, que era na época, salvo engano, era o Adlai Stevenson, já estava indo lá para a Assembleia Geral da ONU com as fotos dos mísseis tudo embaixo do braço. Quer dizer, sair no Pravda é a mesma coisa que não sair, gente. O Pravda não serve nem para limpar a bunda. Eu vou explicar por quê. Porque a merda está saindo e ela vê, né? Assim, então avisa os outros cocô. É o Pravda, é o Pravda. A merda vem toda para dentro porque não quer se sujar. Você está entendendo? Então,
O sujeito vai falar mal de mim no prazo, é um tal de... Olha aqui, Altamiro Borges, ou Bachamiro Borges, né? O cara assim, veja você, ele acha que eu sou completamente maluco, por quê? Porque eu acho que o comunismo é temível. Mas o comunismo só matou 100 milhões de pessoas, só um louco pode achar que isso é temível. O que tem de temível uma coisa dessa? O que tem um genocídiozinho a mais ou a menos, né? Só um maluco como eu pode achar isso. Agora, também, o sujeito é analfabeto, porque ele escreve assim, olha, o sujeito escreve Heil Hitler, olha como é que ele escreve, H-A-I, Hitler, Heil Hitler. Como é que essa besta quadrada, como é que a gente pode ligar para um cara desse? Agora, o mais bonito é quando ele quer inventar alguma coisa contra mim, ele não sabe do que me xingar, então ele me xinga alternatamente de fascista e de fascistoide. Olha, gente, esse sufixo oide quer dizer uma coisa que tem a forma da outra, parece com a outra, mas não é. Tá certo? Por exemplo, um ovo é um ovo. Agora, ovoide é aquilo que parece ovo, mas não é. Então, caralho, ou eu sou fascista ou eu sou fascistoide. Você faz favor de chegar a uma conclusão. Né? Agora, depois ele quer inventar mais alguma coisa, contra mim não consegue, então ele vai apelar à autoridade histórica do Emir Sader. Porque Emir Sader, anos atrás, ele escreveu o seguinte, que o espaço que eu tinha na mídia era tudo comprado, né? Pelo Ronald Levinson, que era o presidente da faculdade da cidade. Não, o Ronald Levinson que compra esse espaço, né, para ele, né? O Ronald Levinson não tinha nada a ver com isso, coitado. O Ronald Levinson mal entendia o que eu estava escrevendo, né? E era uma coisa facílima de verificar quem é que estava me pagando, porque eu estou os contra-cheques aqui do Globo, da Zero Hora. É uma bobagem, né? Mas fofoca, né? É aquele negócio, faça a fofoca, sempre alguma coisa vai colar, alguma coisa acaba colando, né? Mas o próprio Emir Sader citava como fonte dessa história o quê? Um boato. Ele dizia, tem um boato. Quer dizer, o sujeito já está citando um boato. Daí veio outro e cita como fonte um boateiro. Quer dizer, olha, quando o Emir Sader escreveu isso, eu simplesmente escrevi com essas palavras, que o Emir Sader era um vigarista de bosta. E ele, calando, consentiu. Tá certo? Agora vem aqui esse Bachamiro Borges, que é aspirante a vigarista de bosta. E escreve no artigo por Právida. Ora, vai pra merda, era só o que faltava. Bom, vamos. Peraí, tem mais alguém na linha, mas acho que não dá mais tempo. Quantos minutos temos aí? Temos 2 minutos. Alô, quem é? Alô? Professor? Sim, fale rápido, temos 2 minutos. Ok. Aqui é o Hugo de Recife. Eu tava numa aula de matemática recentemente e o professor começou a fazer algumas apologias do George Cantor, né? Aí eu vi no seu site uma coisa falando sobre que ele faz uma confusão entre metafísica, entre infinito metafísico e infinito matemático, né? Ele confunde número com nome de número. Né? O pessoal que estuda matemática, eu acho que estudar muita matemática você te endoida, porque matemática é um negócio fascinante e que não tem assunto. Né? Matemática é pura forma. Né? Então é bonito, aquele negócio complicado. Você fica muito naquilo, daqui a pouco acaba ficando idiota. Matemática tem que estudar com moderação, já dizia Aristóteles. Né? Então, ou então estudar um pouquinho quando você é jovem e depois você passa a estudar outra coisa. Como fez Edmund Husserl. Né? Ela tirou o diploma de matemática e depois passou a estudar filosofia. Agora, o George Cantor, eu não nego que seja um gênio, mas essa coisa dos transfinitos é um absurdo total. Porque ele diz que você pegar, por exemplo, ele diz a série dos números inteiros é infinita. E a série dos números pares é infinita e está contida na primeira. Então você tem um infinito contido no outro infinito. Eu disse, mas isso é uma bobagem sem mais tamanho? Porque se você pegar a série dos números pares, né, quantos elementos, quantas unidades tem lá? Tem exatamente, né, a mesma da série dos números inteiros. É a mesma coisa, porque são 2 séries ilimitadas. Então, é a mesma série. Isso não é um conjunto contido dentro do outro. É o mesmo conjunto, apenas nomeado de maneira diferente. Se você nomear só os números pares, você está fazendo a mesma contagem. Se você conta 1, 2, 3, 4, quantos você contou? 4. Agora você conta 2, 4, quantos você contou? 4. Quer dizer, a quantidade é a mesma. Não há 2 infinitos, meu saco. Ele está confundindo o número com o nome de número. Quer dizer, não é um erro matemático, é um erro lógico. Eu disse isso na Universidade Federal de Pernambuco, isso aí vai para 15 anos atrás. E tinha lá a comissão de matemática, eles ficaram loucos da vida e prometeram que iam me contestar. Eu falei, mas contesta agora. Falei, não, nós vamos estudar o caso, depois nós contestamos. De vez em quando aparece o mesmo sujeito
representando aquele grupo, dizendo, não, nós vamos contestar. Até hoje não contestaram. Você não pode contestar o óbvio. O que eu disse do Georg Cantor, sem desmerecer o restante da obra dele, é que esse negócio dos transfinitos é uma pataquada, uma confusão semântica, na verdade. Como em matemática não existe semântica, o sujeito, ele, operando só matematicamente, você não pode pegar essa distinção. Não é uma distinção matemática. É uma distinção ontológica e semântica. Mas quando é que vai fazer o matemático entender isso? O matemático precisa crescer muito, precisa dar muita filosofia para entender um negócio desse. Que, na verdade, porque você entende, é simples. Mas olha aqui. O Cantor que nos perdoe que o nosso tempo acabou. Nosso tempo não é infinito nem transfinito. Né? Então, fica para a semana que vem. Muito obrigado a todos. Um abraço.